começando mais um podcast Implementação Digital, o podcast que vai ajudar você, empresário e profissional liberal, a destravar a sua execução e construir o seu império digital. Eu sou Rafael Galdino. E eu sou Maxwell Inícios. E o tema de hoje é como vender mesmo com pouca audiência. Nossa, será que é possível vender e lucrar com pouca audiência? Isso é uma coisa que muitas pessoas se perguntam, né? E a gente vê uma busca insana, muitas vezes, pelo crescimento, né? Eu preciso crescer minha audiência, eu preciso aumentar o número de seguidores. A gente vê muito isso, né, Gal? Total. Muitos empresários e profissionais liberais deixam de vender porque ficam com essa dor específica. Será que eu tenho que crescer minha audiência para começar a fazer as primeiras vendas? E é meio que tipo um redemoinho que não tem fim, sabe? Total. E aí, a gente pode, já que a gente começou falando disso, o fato é que Max, vamos agradecer, antes da gente entrar aí nesse assunto, vamos agradecer o pessoal que comentou no podcast passado. Claro. Pô, muito gratidão, obrigado. hein? Gratidão. Valeu. Gratidão você que participou do podcast, que assistiu, que deixou os comentários, que enviou o nosso podcast para outras pessoas. Massa. Eu espero que esteja virando algumas chaves para, de fato, destravar sua implementação, que é nosso grande objetivo, gerar insights que possam destravar, te desbloquear e você de fato implementar. E já se inscreve no canal, já começa a curtir o vídeo também, que ajuda aí no nosso engajamento. E uma outra coisa é qualquer insight, ideia, sacada que você tiver, já deixa nos comentários que a gente vai ler, tá? A gente vai ler. E também deixa aí o tema dos próximos, né? Também. O que você acredita que a gente poderia discutir aqui? É isso aí. Seria algo interessante. E você também pode nos seguir nas redes sociais. Pois é, segue aí. @escalecommax e @RafaelGaldinoBR. Beleza, passado agora as propagandas, os avisos, esse tipo de coisa, né? Vamos verdade, voltar aqui verdade. pro tema central. Vamos ao que interessa, digamos assim, vamos ao foco. Seguinte, Gal, quando a gente fala o seguinte, em venda, né? Quando é que, na tua visão, quando é que você realmente vende? Quando é que você realmente gera lucro? A gente sabe aí que talvez tenha alguma coisa a ver com os problemas, com as pessoas, porque quando é que a venda acontece realmente? Porque independente da audiência, a gente vai já falar sobre a audiência, mas na tua visão, onde é que está o segredo da venda, digamos assim? Legal essa pergunta. Olha só, quando a gente vende algo, na minha visão, Max, a gente está entregando uma solução. Né? A pessoa ali ela está precisando imediatamente ali de uma solução. Então você vai vender um produto ou você vai vender um serviço e a pessoa está comprando algo é porque ela está precisando de uma solução. Só que quando ela está precisando de uma solução, ela está naquele estado de ter um problema. Então você, primeira coisa, identificar todos os problemas que a sua audiência tem já é um primeiro passo para você começar a pensar em soluções. E muitas vezes essas soluções elas vêm em cima dos produtos e serviços que você vai oferecer, né? Então o primeiro passo que eu vejo aí total para você começar de fato a vender algo e mesmo com pouca audiência é você entender de fato os problemas dessa audiência que você talvez tenha. E às vezes é 100 seguidores que você tem. Você entender esse problema dos 100 seguidores, imagina você oferecendo alguma coisa para esses 100 seguidores. A gente vai chegar um pouco mais lá na frente sobre isso. Concordo 100% com você e complementando o que você está falando, pode ser o problema ou pode ser um desejo também. Verdade, né? Ou verdade. pode ser um desejo ardente que essa pessoa tenha. Total. De ir em busca de algo que você pode também Eu ia deixar você falar isso aí do desejo, cara. Você ia deixar eu falar, claro, né? Pô, você falei do problema, aí você ia deixar você falar do desejo. Aí porque pra o problema, não sei se você sabe, mas a maioria das vezes o problema ele tende a ter uma atração maior, né? Ele tende a tá doendo, né? Tá doendo. Quando dói, você vai buscar, você vai atrás, você quer resolver de alguma forma. Sim. Né? E aí, quando você tem um desejo, tem uma palavrinha chata pra caramba que todos nós temos, que é a procrastinação. Sim. Todos nós temos, a gente tem um desejo. Pô, tem um desejo de ter uma casa, tem um desejo de ter um carro, tem um desejo... Mas às vezes eu procrastino as minhas ações para poder ter aquele produto, né? Sim, e aí
quando a dor, quando o problema é muito forte, às vezes procrastinar não é uma opção, não né? é uma opção. Quando tá doendo muito, caramba, eu não consigo resolver e dói, e você, o jeito de eu parar de procrastinar e comprar alguma coisa, né? Aqui no nosso script, que a gente monta aqui um script, né? Antes a Sim. gente bate um papo aqui, tem uma pergunta aqui, quando você realmente lucra? Fala um pouco da tua visão de lucro. Legal. E assim, antes de falar da minha visão de lucro, eu quero só colocar um ponto de exclamação aqui, o seguinte: muitas vezes as pessoas do mercado de infoprodutos estão falando de faturamento. Eu faturei não sei quantos mil. Eu gerei não sei quantos mil de faturamento. E de verdade, se você tem um negócio, se você pensa em ganhar dinheiro na internet, que eu nem gosto dessa palavra ganhar, é fazer dinheiro, você precisa lucrar e não faturar. Porque assim, uma pessoa falar que ela faturou 100 mil reais, 1 milhão de reais, não significa nada. É bonito. É bonito, mas não significa nada. Significa nada. Pode ser que essa pessoa tenha faturado 1 milhão e ter gasto 2 milhões e ela tá com 1 milhão de prejuízo. Pode ser. Sim. Pode ser. O lucro, ele tá em você, de fato, entender todos os custos que você teve para você conseguir fazer a venda. E aí eu posso fazer um exemplo bem simples, pensando no tráfego pago. Certo. Se você investe 50 reais em um anúncio, certo? E você faz uma venda em que você ganha de comissão nessa venda 200, você lucrou a nível de anúncio 150 reais. Obviamente tem os outros custos da empresa envolvidos aí para tirar o lucro final, né? Mas a minha visão de lucro é isso. E se você que está nos escutando ou nos assistindo agora, o que eu faria no seu lugar? Eu traçaria minhas metas focada em lucro e não em faturamento. Porque quando você mira o lucro, você de fato consegue prosperar. Quando você mira o faturamento, às vezes você acha que está ganhando, quando na verdade você não está ganhando tanto assim. O fato é que muitos empresários profissionais liberais, quando eles começam a migrar o seu jogo para o digital, e aí eles começam a visualizar essa métrica do faturamento. Mas ele tem que voltar lá para a gestão e entender que o que realmente faz a diferença no jogo é o lucro. É o lucro. O que vai fazer ele pagar as contas, prosperar, crescer, é de fato o lucro. E é bacana, né? Porque ao longo da nossa jornada... Max, deixa eu te perguntar. Já quebrou alguma vez? Não, mas... Não quebrou? Quebrei não, mas passei muito perto. Várias vezes. Por que eu tô falando... Várias vezes. Por que eu tô te perguntando isso? Várias Porque eu já vezes. quebrei, né? Sim. E eu visava o faturamento. Cometia o erro de visar o faturamento e não visar o lucro. E talvez o motivo, assim, o principal motivo de eu não ter quebrado é pelo fato de eu ter tido a sorte de estar próximo de pessoas que eu conseguia enxergar os erros, né? E conseguia aprender com os erros dessas Fui eu, pessoas. né? Praticamente, que né? foi você, uma dessas pessoas, inclusive. Legal. Provavelmente eu aprendi como não quebrar com você. É verdade. Provavelmente. É isso aí. Porque eu enxergava muito ali, caramba, não é assim que se joga esse jogo. É interessante essa tua pergunta. Que conversa, hein? Que conversa a gente tá tendo agora. Massa. E assim, só pra fechar o loop da questão do lucro, eu costumo dizer que um negócio que não gera lucro é um hobby e não um negócio. Então, se for para ter um negócio que não gera lucro, talvez, e só talvez, será mesmo que esse negócio você deveria estar investindo seu tempo e se fosse dinheiro nele? Boa reflexão. É bom você que está nos escutando, nos assistindo, pensar a respeito. Agora tem um passo que faz toda a diferença. A gente falou de problema, a gente falou de solução, a gente falou de desejo, né? Mas tem um passo aí na jornada de quem está querendo construir um império digital e de fato ir para a implementação, né? Que é a questão de você ficar muito bom em resolver problemas. Todo empresário que vai entrar no meio digital, ele tem que ter essa clareza. Poxa, qual é o problema que eu resolvo? Primeiro ponto. E depois ele entender, caramba, eu já resolvo esse problema, mas eu tenho que ficar muito bom em resolver esse problema. E aí, esse ficar muito bom é interessante porque vai uma questão de posicionamento. Ele começa a construir o posicionamento, ele ficando muito bom em resolver aquele problema, ele começa a construir posicionamento, ele começa a construir a autoridade,
Não é verdade? É interessante essa percepção e, além disso, se aprofundando ainda mais no que você acabou de falar, Gal, se você resolve problemas específicos e você fica muito bom em resolver problemas específicos, você ganha mais. Uau. E eu vou além. Quanto mais problemas você resolve e quanto maiores são esses problemas, mais dinheiro você ganha. Explica mais, dá um exemplo sobre isso, para que as pessoas possam entender e ter clareza do que você está falando. São 2 pontos, são 3, né? Tá. Problemas específicos, porque se você é generalista, você tende você tenta abraçar o mundo e não abraça ninguém. Então, olha só que interessante você está falando. Tem muita gente que resolve o problema, mas como ele é um problema generalista, ele ganha pouco. Total. Vamos dar um exemplo Cara, clássico. O coach. Eu ia falar sobre esse exemplo clássico. O coach ou alguém do nicho de desenvolvimento pessoal. Nicho de desenvolvimento pessoal. Vamos, né? Para não ficar só no coach, vamos lá. O coach e o personal trainer. Perfeito, beleza. Pronto, Vou falar do coach, você fala do trainer. personal trainer. Perfeito, vamos lá. Olha só, quando o coach ele resolve um problema, que é, digamos assim, eu vou resolver o problema da tua vida hoje. Você tá com uma vida desgraçada, uma vida ruim, e eu vou resolver o problema da tua vida através de um processo de coaching. Transformar a sua vida. Eu vou transformar a sua vida. Isso é bom ou Isso mal, é Gal? extremamente genérico. Inclusive, numa das nossas mentorias, a gente estava até com um problema sobre um dos nossos clientes que estava falando sobre isso, né? Que, tipo, ela estudou muito, ela se capacitou muito, mas a promessa, a resolução do problema é extremamente genérica. E aí, por isso que ela não consegue cobrar muito caro. Peraí, Gal. Eu sou coach, então, e eu sou formado aqui e eu posso transformar a sua vida por completo. Pode. Mas você está me dizendo que na hora que eu for construir minha comunicação de vendas, eu não devo dizer que eu vou transformar a sua vida por completo? É isso que você está me dizendo? Que pergunta boa, né? É verdade, é isso que eu tô te falando. Porque assim, isso não é o que tá doendo agora. Entendi. Né? Não é o desejo, não é transformar a vida completa. Existem outras etapas que eu tenho problemas, que eu tenho traumas, que eu preciso de ajuda para resolver e que às vezes aquele especialista em desenvolvimento pessoal, o coach, ele poderia focar nessa etapa específica, fazer eu ter uma pequena e grande vitória. E aí, ele entender dessa etapa específica, vamos imaginar o seguinte, tem um profissional que é desenvolvimento pessoal e ele entendeu que as mães, olha só, quando tem seus filhos recém-nascidos, certo, ok, elas não conseguem dormir. Porque o bebê ali dos seus 5, 6 meses sempre está acordando de madrugada, esse tipo de coisa e tudo mais. E aí, através do processo de coach, ela desenvolveu habilidades para treinar a mãe, para que a mãe treine o filho, para que o filho consiga dormir a noite toda. Então, meio que tipo, não vou dizer que é um processo de coach, mas ela, através do processo de coach, ela conseguiu identificar comportamentos que a mãe estava fazendo com o filho, que levavam ele a ficar às vezes estressado, que levavam ele a ficar sempre estar acordando e tudo mais. E aí no processo de coach, meio que ela é uma especialista em trabalhar com mães com filhos recém-nascidos. Interessante. E aí ela ainda resolve problemas talvez com o marido, problemas de conflito, porque a mãe, a esposa não está mais dando atenção para o marido, está dando atenção para o filho, e o marido às vezes fica de lado. Então ela se especializou, ela estudou, e ela identificou esse problema, que faz com que a mãe não consiga trabalhar, não tenha uma rotina. Total. Que é um pequeno problema, mas se ela resolve esse problema, acabou. E aí ela não promete a transformação Ela de não vida promete completa vida para essa completa, mãe. exatamente. Ela promete resolver esse problema específico, específico. é o filho dormir a noite toda. O filho dormir a noite e toda. a mãe ficar tranquila. Ficar tranquila e melhorar o relacionamento com o esposo. Legal. Pronto, legal. melhorar o relacionamento como com o esposo. consequência. Exatamente. E ela só atende o quê? Mães que têm
filhos recém-nascidos. Pronto. Esse é o foco. Esse é o objetivo. O que ela produz de conteúdo é focado nisso. Sim. Ela estudou, ela entrevistou 50 mães que teve esse mesmo problema. Ela entendeu as dores, ela entendeu as necessidades, ela entendeu especificamente o que a mãe passa e pronto. Então, olha que interessante, uma virada de chave que eu tive aqui, enquanto você falava. Então, é o problema específico para uma persona específica, para uma pessoa específica. É para a mãe e o problema específico. Então, se você unir essas duas coisas, você tende a converter muito mais. Você tende a construir um posicionamento diferenciado. E aqui, olha que bacana, né? Esse é um problema real. Se você está assistindo esse vídeo e tiver passado por isso já, tanto você, esposo ou esposa, e tiver passado por isso, você sabe o quanto isso muda a tua rotina do teu dia a dia. Porque você não consegue se tornar produtivo, você não consegue, talvez, você vai trabalhar super cansado porque você não conseguiu dormir à noite, aí você não consegue produzir nada. Então, às vezes, aí vem aquela pergunta, quanto é que eu pagaria para resolver esse problema? Olha que interessante, quanto é que eu pagaria para resolver esse problema? Às vezes é 5 mil, 10 mil, 15 mil. E o lucro está aí. Exatamente. E o lucro está aí. Você vendeu uma solução específica. Um problema específico para uma pessoa específica. Mas fala aí o exemplo do personal. Beleza. Ótimo. E aí, vamos pegar um personal trainer. Tá. É a mesma coisa do coach. Olha aí. Porque o personal trainer, o que ele pode vender? Pode vender, você vai emagrecer. Você vai ficar sarado. Genérico, né? É a mesma coisa do coach que né? chega e diz assim, eu vou transformar a sua vida. É a mesma coisa. Uhum. É a mesma coisa. E aí eu poderia trazer aqui uma abordagem, pegando o mesmo gancho que você pegou. Pode ser que o personal trainer... Vamos pegar a mesma fórmula que você utilizou. Fechou. Ele vai pegar uma persona específica. Então, é um personal trainer focado em empresário. Certo. E empresários conquistarem o quê? Conquistarem uma barriga chapada e, consequentemente, terem mais produtividade. E ele pode se transformar em um personal especialista em fazer empresários a chapar a barriga e, além disso, serem mais produtivos. Perfeito. Ele está pegando uma persona específica, uma dor específica, juntando isso e está se posicionando de maneira diferenciada. Porque o empresário, ele vai comprar de quem? Ele vai comprar do personal trainer que ensina todo mundo a emagrecer? Não. Ou ele vai comprar do personal trainer que diz assim, você é empresário? Eu conheço a sua realidade e eu consigo te ajudar. Mas outro exemplo aqui, bacana esse assunto, acho que vai ser o tema do podcast. Vai mudar a rota do podcast. É verdade. Mas olha só, nesse período de pandemia, a gente está vivendo agora um momento onde praticamente todos os estabelecimentos estão fechados. Né? A gente está morando aqui em Alphaville e o centro comercial todo está fechado. Então, até para cortar o cabelo e fazer a barba, você precisa procurar outros meios. Sim, ok? Total. E aí tem um cara aqui em Alphaville que é o barbeiro dos milionários. Que coisa, hein? Olha o posicionamento. É o posicionamento dele, o barbeiro dos milionários. Cara, o cara não tá preocupado se vai pagar 50, 100, 150 por um corte de cabelo. O milionário que mora no Alphaville, ele tá querendo que o cara chegue e resolva o problema dele. Sim. Basicamente isso. E aí o que ele começou a fazer? Ele começou a ter um videomaker que vai seguindo ele, aonde ele vai cortando o cabelo. Legal. Ele começou a entrar nos condomínios fechados aqui, começou a cortar o cabelo de grandes autoridades do meio do marketing digital e meio que documentar. Entendi. Entendeu? E aí essas autoridades meio que repostam ele. E aí dessa forma ele passa o dia cortando o cabelo, que é a especialidade que ele faz, né? Ele talvez não seja o melhor do que outros cabeleireiros que tem aqui. Sim. Ele tem as qualidades, bom, né? ele é bom, tá? Ele entrega. Mas ele se posicionou e ele cobra 150, 200 reais para cortar o cabelo. Total. Enquanto os outros cobram 50. Legal. E é interessante isso que você está falando. Você até mencionou de mudar o tema do podcast, mas na minha visão, para você vender, com pouca audiência, né? Com pouca audiência, você precisa ter um posicionamento único, mirar numa persona específica e resolver um problema específico. É verdade. Isso é um pilar fundamental, fundamental para você dar start a isso. Dar o start a isso.
Interessante, interessante. Mostramos aqui 3 exemplos, né? Sim, total. E se você está assistindo esse podcast agora, a gente te convida para você começar a pensar qual seria o teu posicionamento único aí. Sim. PUV, né? Posicionamento único de valor. Total. Que vai fazer a diferença aí na tua empresa ou no teu negócio, como um todo. Eu vou dar um exemplo agora para negócio físico. Rapaz, o cara não para de dar exemplo, não. O negócio físico que a gente deu para venda de serviço, né? Vamos dar exemplo para negócio físico? Aham. Imagina o seguinte, aí eu vou... Esse é legal. Eu vou montar um lava-jato, certo? Tá. Certo. Na verdade, eu vou montar uma empresa de lavagem de carro. Né? E todo mundo promete o quê? Como é que é o nome que eles colocam? Lava-jato. Lava-jato, Lava-jato XYZ. fulano de tal. Lava-jato não sei o quê. A promessa do lava-jato, como o próprio nome já diz, é lavar rápido, né? Certo? Mas existe um público específico, existe uma persona específica que não quer lavar o carro rápido. Quer lavar o carro bem lavado. Quer que o carro fique brilhando. Concorda comigo? Inclusive, talvez seja uma dor que... Poxa, sempre que eu vou no Lava Jato, o cara lava rapidinho e deixa ali para as pessoas mais metódicas. E se eu colocasse o nome do estabelecimento de Lava Lento? Lava lento? Lava Lento. Nós lavamos lentamente o seu veículo, mas com uma qualidade 5 estrelas. Ah, legal. Eu tenho certeza absoluta que quebraria o padrão. A pessoa, como assim lava lento? Lava lento. E depois que ela tomasse o susto do lava lento, que não faz sentido todos colocam nenhum, lava rápido, né? Todos colocam lava rápido, que ela lesse, opa, nós lavamos lentamente, deixamos o seu veículo perfeito, ela talvez seja aqui que eu tenho que levar, e não no lava-jato. Faz sentido, viu? Aí, você que tem lava-jato aí, já pega a ideia, já implementa, tá? Que esse podcast aqui é pra implementar. É, total. Não tem que total. ficar pensando muito, não. Ó, você que tá pensando muito nas ideias e insights que a gente tá dando, você não vai sair do lugar, não. Infelizmente. Você não vai conseguir sair do lugar, não. Max, e tem uma visão, né, que é a questão da interseção entre pessoas e problemas. A venda, ela acontece, de fato, na interseção entre pessoas e problemas. Explica melhor isso aí, cara. Ó, imagina o seguinte, tem pessoas, nós temos aqui um grupo de pessoas, um círculo, né? Para quem estudou, tinha o teorema dos círculos lá na escola. E aí, essas pessoas, elas... Existe outro círculo aqui, certo? P de pessoas, P de problemas. Se a gente pegar esses dois círculos e juntar... O dinheiro ele vai estar nessa interseção. Se nós temos pessoas e problemas, e nós pegamos essas duas coisas, juntamos, e a gente olha para os problemas mais fortes e frequentes, a gente consegue lucrar a partir de soluções para esses problemas fortes e frequentes dentro dessa interseção. Então, se você olha para o mercado com essa visão, você consegue achar espaços na qual possíveis soluções que você oferece gerem lucro. Muito bom mesmo, porque já tá me dando aqui alguns insights, algumas ideias aqui do que eu posso criar de produto. Só com essa tua explicação, nunca tinha parado para pensar. Veio uma ideia que boa, viu? Depois eu vou te compartilhar contigo. Olha só. Veio uma ideia boa aqui. Que massa. Eu fiquei até pensando aqui, eu tô até pensando aqui agora, e já conseguindo visualizar aqui as vendas acontecendo. Que massa, brother, que massa. O bacana disso, gente, é assim, que você... com esse posicionamento único de valor, com essa clareza de entender que existe essa interseção, tem esse lance de qualidade versus quantidade. A questão é que eu vejo muitas pessoas, Max, com medo mesmo de vender e dando uma desculpa, falando assim, eu não vou vender porque, tá vendo aqui no meu Instagram, só tem uns 150 pessoas. Ninguém vai querer comprar, ninguém vai querer comprar o que eu estou oferecendo. Mas na real, o que acontece? Aquelas 150 pessoas que estão ali no teu Instagram, 1.000 pessoas, 2.000, 3.000, o que importa? Elas estão te seguindo por algum motivo. Total. Às vezes tem pessoas da tua família que estão te seguindo. Ok, e tá tudo bem, sempre vai ter, né? Mas tem algumas pessoas que estão te seguindo por algum motivo. E essas pessoas, talvez elas estejam esperando o momento exato de você oferecer algo. Sim. Então essa questão assim, eu só vou começar a vender se eu tiver muitas pessoas, esse é o maior mito que existe na face da Terra. Sim. Em relação a essa questão de venda. Porque todas aquelas pessoas que estão ali te seguindo, elas estão interessadas
em ir para um próximo nível. Elas talvez só não foram despertadas que existe esse próximo nível. Total. E é interessante isso que a gente pode bater o martelo aqui agora e afirmar que é um mito, é o mito da grande audiência, né? Mito da grande É o audiência. mito da grande audiência. Ter audiência é importante, tá, pessoal? Sim, Demais. é importante, extremamente Fundamental, importante. fundamental. Mas o que a gente está querendo trazer aqui é que você pode vender mesmo sem ter audiência. E mais importante, na minha visão, do que a quantidade é a qualidade. Massa. Porque imagina o seguinte, eu tenho 100 mil seguidores. 100 mil. Se eu tenho 100 mil seguidores desqualificados, é muito melhor eu ter 5 mil seguidores qualificados Sim. do que 100 mil desqualificados. Uhum. Então, assim, para de olhar tanto para o número, e aí tem o segundo mito, o mito dos 10 mil seguidores, né? Eu só vou vender quando eu bater 10 mil seguidores, que aí eu posso falar, arrasta para cima. Ou eu posso liberar novas funções. Na verdade, cuidado com isso, muito cuidado com isso. Por quê? Se hoje você não está vendendo para os teus seguidores atuais, do que adianta você crescer a tua audiência se você não está conseguindo ganhar dinheiro nem com os seguidores que você tem? Já parou para pensar nisso? Tem uma frase que não são números, são pessoas. São pessoas. Né? São pessoas do outro lado, com dores, com frustrações, Sim. com problemas, com urgência, com necessidade, com desejo. Total. E que você precisa entender que em algum momento você vai oferecer algo para essas pessoas. No momento em que você parar de olhar para essas pessoas como números, eu tenho 2 mil seguidores, 100 seguidores, olhar para o número e olhar e imaginar que tem um rostinho ali do outro lado, que tem alguém precisando da tua ajuda ali do outro lado. No momento que você virar esse drive, você vai conseguir vender mesmo com pouca audiência. Tem um amigo meu que eu tava vendo nos stories e aí ele falou assim, se você tem 3 mil seguidores, você já parou para pensar que todo mês você poderia estar gerando 3 mil reais de venda? Ele faz uma métrica que toda e qualquer pessoa poderia gerar o mesmo valor pela quantidade de seguidores. Olha que interessante. Interessante, né? Essa perspectiva. A perspectiva. Então, tipo assim, quanto mais eu aumentar meus seguidores, mais eu vou aumentar o meu rendimento, Sim. o meu faturamento. Então, olha, porque é matemático. É matemático. Se eu tenho 100 seguidores, eu posso pelo menos fazer 100 reais com aqueles 100 seguidores. E é interessante. Olha que interessante. Interessante puxar essa perspectiva para a gente tá falando dos problemas, né? Esses 100 seguidores, se a gente pegar a quantidade de problemas que eles têm, talvez eles não tenham só 100 problemas. E se a gente falar sobre a entrega, a gente pode também falar sobre precificação. Sim. Porque, digamos, a gente pode vender, tem 100 seguidores, como a gente falou, né? E aí, nessa métrica aqui, teria 100 reais ali todo mês. Uhum. Teria 100, é uma métrica? É a métrica. É uma métrica. Ok, beleza. Mas pode virar 1.000, como pode virar 10 mil. Porque, dependendo, um seguidor poderia pagar 10 mil reais para ter um atendimento personalizado com você. Total. Inclusive, existe outra métrica também que diz o seguinte, que se você olhar para a sua audiência, tá? Imagina que você tem um produto de 300 reais. Legal. Certo? Você tem um produto de 300 reais. Se você olhar para a sua audiência, 5% dela é capaz de pagar 10 vezes o valor desse produto que você está vendendo. Fantástico. Então, se eu pego 5% desses 300, existe uma pequena parcela ali que está disposto a pagar um ticket maior. Fantástico. E que talvez, para que ela faça esse pagamento, ela está precisando de algo mais premium, de algo mais próximo. E aí você constrói um novo produto para vender para essa pessoa. Eu lembrei aqui agora que foi essa semana. Um amigo, né? Um amigo que é bem assim, que não é tão chegado. Eu falo amigo porque a gente se encontrou em um evento. Sim. E a gente ficou trocando insights e ideias até 3 horas da manhã. Aí beleza. Aí depois eu peguei o WhatsApp desse meu amigo, né? Ele é um expert em uma determinada área. E a gente ficou se falando, batendo papo, né? Tal, beleza, massa. Aí um dia desse ele mandou uma mensagem pra mim, né? E aí, como é que tá, Galdino? Como é que estão as coisas? Beleza?
Aí eu, cara, tá tudo massa, tá beleza. Olha, agora sou teu vizinho, tô morando aqui em Alphaville, né? Aí, que massa, cara, Alphaville é o bicho e tal, não sei o quê, vamos marcar alguma coisa e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E olha como ele, olha como é que ele fez. O que tu vai fazer no dia X e Y? Aí eu olhei na minha agenda, não tinha nada marcado. Aí eu, cara, não vou fazer nada não. A minha agenda é sua. Eu falei desse jeito. A minha agenda é sua. Aí ele volta. Pô, cara, que massa. Nesse dia eu vou fazer uma imersão sobre um determinado assunto que vai acontecer. E olha, você é um cara pica, né, cara? Você é um cara foda. E só vai ter gente foda. Vai ter o cara A, vai ter o cara B, vai ter o cara C. E eu tô reunindo o melhor conteúdo que eu já... Olha, eu nunca ministrei esse conteúdo. Você tem noção? É tipo assim, tudo que tá na minha mente aqui eu vou jogar pra fora. Cara, vai ser animal o negócio. E olha, faz sentido pra ti estar junto com esses caras, comigo e tudo mais, nesse dia? Aí eu, faz muito sentido, faz muito sentido. Aí ele, pô, beleza, olha só, o valor é X, mas como tu é meu amigo e tudo mais, vai ficar Y. O valor era 50k e ficou 30. Entendi. E olha como é que ele me vendeu. Ele me vendeu ali no 1 a 1. Sim. Ele me vendeu no 1 a 1 um ticket de 30 mil reais. Só para você ter a noção que às vezes você quer fazer um movimento, quer fazer site, quer fazer e-mail marketing, quer fazer, que mais? Fala aí, webinário, que mais? Conteúdo, postando um monte de conteúdo, postar todo dia, contratar um design. Só que você implementa errado, sem uma estratégia validada. Total. E aí o que acontece? Zero. Ou gera poucas vendas e você se frustra. E aí você às vezes pensa assim, não, eu vou vender para todo mundo, eu vou colocar um ticket baixo porque eu preciso vender para todo mundo, quando às vezes para fazer 10, 20, 30 mil reais, você precisa fazer 3 vendas, 4 vendas. Isso, cara. Isso. Para aquele 5% da tua audiência que eu acabei E aí de você mencionar. começa a perceber, cara, se você é bom no que você faz, se você resolve um problema específico, pô, será que não tem 5 pessoas da tua rede social que vão pagar 2 mil reais para passar 2 dias com você, talvez na sua casa, onde você vai ser o dono da mesa, e você vai colocar 10 mil reais no bolso e vai passar o que você sabe para aquelas pessoas? Ou atender um a um mesmo, pegar o personal trainer aqui, isso. pegar um cliente premium e dizer assim, eu vou te acompanhar 6 meses para você sair do sedentarismo até o corpo dos sonhos. E ó, essa galera, ela dá indícios que quer ter seu cliente, tá? Quando ela comenta nas tuas postagens, quando ela curte as tuas postagens, ela tá te falando que ela tá te dando uma dica. Quando ela sempre te assiste nos stories. Na época que eu ia pras baladas, né? Aí eu estudava sobre marketing de relacionamento e sedução, ok? E tinha uma parada lá que chamada indicador de interesse. Então, quando a menina tava na baladinha e tudo mais, e tipo, eu apertava a mão da menina e apertava um pouquinho mais a mão e ela respondia também apertando um pouquinho mais, isso é um indicador de interesse. Entendi. Quando, tipo assim, eu pegava no ombro dela, tava conversando e meio que, tipo assim, ela deixava, não tirava, já é um outro indicador de interesse. Cara, a curtida, o comentário, o salvamento, o compartilhamento, os stories, é um indicador de interesse. Ele tá falando assim, ei, eu posso ser teu cliente lá na frente. Só me dá uma oferta boa, só me oferece algo que eu preciso. Só usar a estratégia certa comigo para me comprar, porque eu não tô convencido o suficiente ainda. Interessante, né? Sim. E assim, ó, na minha visão, essa pessoa, ela precisa de você. Se você entrega algo extraordinário, é a sua obrigação dominar uma estratégia validada, executar essa estratégia com começo, meio e fim e de fato ter resultado para você e também para esse cliente. Porque sabe o que acontece, Gal? Às vezes, esse personal trainer, esse coach, ele é muito bom, ele tem um conteúdo extraordinário e essa pessoa que está lá na rede social dela compra de outro. Total. Que nem é tão bom e essa pessoa se frustra com o outro. Recentemente, aconteceu um fato que você estava me relatando aí, de um aluno teu de mentoria,
e que ele tava meio que desesperado. Sim. E ele tava fazendo um grande movimento lá e tudo mais, né? Tava implementando, Tava né? implementando e tal, mas ele colocou talvez a mão errada ali no tráfego e teve uma pouca audiência, Sim. né? E aí meio que ele ficou desesperado porque ele tinha aquela pouca audiência naquele webinário, numa palestra Sim, online que ele estava numa aula que ele realizando, tava numa realizando. aula que ele estava realizando. E eu lembro que você me falou, Gal, eu dei esse direcionamento. E foi uma virada de chave. Que direcionamento você deu para essa pessoa? Perfeito. E só para que você entenda, esse aluno ele estava dando uma aula ao vivo e ele esperava que tivesse muitas pessoas assistindo. Ele esperava 100 pessoas, pelo menos 150 pessoas Estilo, assistindo. você vai fazer uma live e você fica pé da vida porque tem 5, 10 pessoas lá. Isso. E aí, ó, ele tava pé da ele vida. já tinha investido um dinheiro. É. Quando ele entrou na live, quando ele entrou na aula, que ele viu que tinha 20 pessoas, aí bateu aquela coisa. Nossa, tem 20 pessoas me assistindo. E aí não era só uma live, eram duas. Então, entre uma live e a outra, ele falou comigo. Massa. Ele falou assim, Max, cara, tinha 20 pessoas ontem. Eu acho que hoje vai ter menos. E pelo tanto que eu investi, eu acho que eu não vou recuperar o dinheiro, não. E nesse momento aqui agora, eu preciso gerar caixa para o meu negócio. E olha que interessante, naquele timing ali da execução, o que estava acontecendo? A confiança dele estava comprometida por causa do número de pessoas que estavam assistindo ele. Aham. Então, do que ele precisava? De mudar o drive da confiança. E eu falei o seguinte, brother, faz uma coisa. Tem 20 pessoas te assistindo. Coloca um 0 na frente. Imagina que tem 200 pessoas te assistindo. Entra na live, entra na aula como se tivesse 200 pessoas te assistindo, com a confiança, com a energia de 200 pessoas te assistindo. E aí ele, tá, você não tem nada a perder. Você entrar com a energia de 20 pessoas te assistindo e entrar com a energia de 200 pessoas te assistindo é uma decisão sua. A quantidade de pessoas não vai mudar. A causa tá ali. A maneira como você se comporta naquela causa é o que vai te definir. E não só isso, como outra estratégia validada que ele executou depois, fez com que ele vendesse, das 20 pessoas que estavam ali, 11 compraram. Olha aí. 11 compraram. Ele não foi uma taxa de conversão, foi um milagre. Ele vendeu mais de 50% para a audiência. Mas por que que o milagre, entre aspas, aconteceu? Por quê? Porque na cabeça dele ele estava altamente confiante e, obviamente, ele utilizou a estratégia certa para as pessoas certas e ele estava implementando. E outra, né? Ele entrou com o mindset de não desistir de ninguém. Sim. Tinha aquelas 20 pessoas, ele sabia que ele poderia extrair o melhor daquelas 20 pessoas e ele foi pra cima. Sim. Então, assim, o que acontece? Você tem aí poucos seguidores, né? Você tem a sua rede social, geralmente é o Instagram ou outra rede social que você trabalha. Ali tem grana, ali tem dinheiro, ali tem clientes. E tem clientes que vão te agradecer, tem clientes que vão te dar depoimento. Então, ó, vá com medo. A gente chama que, a gente tem 3 personagens, né? Que é o sobrevivente desorientado, o lutador machucado e o estrategista implementador. E o estrategista implementador, ele vai com medo, né? Ele faz a execução, ele faz aquela execução que é imperfeita porque ele vai focado no resultado. Total. Não tem não tem historinha para ele, né? Show de bola. Max, estamos chegando ao fim. Estamos chegando ao fim e para fechar com chave de ouro, eu queria dizer o seguinte, se você está desanimado porque tua audiência é pequena, porque você faz uma live e tem 20 pessoas, coloca um 0 na frente. Massa. Coloca um 0 na frente. Esse site foi poderoso, animado. Hein? Vai animado. E muda o drive. Muda o drive. Isso aí. Eu tenho certeza que a tua energia, a maneira como você vai passar essa informação e a maneira como você olha para essas 20, não como 20 seguidores, né? Mas como 20 pessoas, é você. Se você tirar, imagina que você não tem um celular na sua frente. Você está numa sala de aula. Tem 20 pessoas sentadas ali numa sala. É quase uma sala de aula lotada. Sim. Então, assim, é muito mais do que você acredita que realmente é. Então,
Isso pode gerar caixa para o teu negócio, isso pode fazer você vender mesmo com pouca audiência. Excelente, Max. Ó, pessoal, esse aqui é o podcast Implementação Digital. Total. E se você quiser me seguir, @RafaelGaldinoBR. Escale com Max, @escale com Max. Top demais. Deixa seus comentários, o que você aprendeu, o que você vai implementar a partir dessa aula, tá certo? E a gente se encontra no próximo episódio. Sim, e faz uma coisa. Lembra daquele teu amigo, empreendedor, empresário que tem pouca audiência, que tá reclamando que tem pouca audiência e não tá vendendo por causa disso, que tá usando essa desculpa. Pega o link desse podcast, pega o link dessa aula e manda para ele. Que é a mesma chave que virou na sua cabeça, acredito que vai virar na dele quando ele assistir, quando ele presenciar isso. Boa, Max. Valeu, pessoal. Fico por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, abração. Tchau, tchau.